sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar do Sudão. Te peço para se inscrever no canal e curta o vídeo. Obrigado. Para entendermos bem a história do Sudão, precisamos voltar no tempo, entre o século IV e século VIII a.C., em que os acontecimentos que desvinculou o Sudão do Império do Egito. O reino de Kush era um estado antigo na Núbia, centrado nas afluências do rio Nilo Azul, Nilo Branco e rio Atbara. Foi criado após o colapso da Idade do Bronze e a desintegração do Império Novo do Egito Antigo. Era centrado em Napata em sua fase inicial. Depois que o rei Cashita, o Cushita, invadiu o Egito no século VIII a.C., os reis Cushitas ordenaram-se como faraós da 25ª dinastia do Egito, um século antes de serem derrotados e expulsos pelos assírios no auge de sua glória. Os Cushitas conquistaram o império que se estendia desde o que hoje é conhecido como Cordofão do Sul como caminho para Sinai. O rei Pia tentou expandir o império, mas foi impedido pelo rei assírio Sargão II. O reino de Cush é mencionado na Bíblia como tendo salvo os israelitas da ira dos assírios. Embora a doença entre os sitianos tenha sido a principal razão pelo fracasso em tomar a cidade, a guerra que ocorreu entre o rei Taraka e o rei assírio Sanagerib foi um acontecimento decisivo na história ocidental, quando os núbios foram derrotados pelos assírios em sua tentativa de ganhar uma posição no Oriente Próximo. O sucessor de Sanagerib, Asseredão, foi mais longe em invadir o próprio Egito, depondo Taraka e liderando os núbios do Egito. Taraka fugiu de volta para sua terra natal, onde morreu 2 anos depois. O Egito tornou-se uma colônia síria. No entanto, o rei Tantamani fez uma tentativa final para recuperar determinado Egito. Asseredão morreu enquanto se preparava para deixar a capital assíria de Nínive, a fim de expulsá-lo. No entanto, seu sucessor Assurbanipal enviou um grande exército para o sul do Egito, terminando com todas as esperanças de um renascimento do Império Núbio. Durante a Antiguidade Clássica, a capital núbia era Emeroi. Na geografia da Grécia Antiga, o reino merótico era conhecido como Etiópica, termo também usado anteriormente pelos assírios quando se depararam com os núbios. A civilização de Kush foi uma das primeiras no mundo a usar a tecnologia de fundição de ferro. O reino núbio Emeroi persistiu até o século IV, após o colapso do Império Cushita. Vários estados surgiram em seus antigos territórios, entre eles a Núbia. O Sudão é incorporado ao mundo árabe na expansão islâmica do século VII a.C. O sul escapa ao controle muçulmano e sofre incursões de caçadores de escravos. Entre 1820 e 1822 é conquistado e unificado pelo Egito e posteriormente entra na esfera de influência do Reino Unido. Entre 1881 eclode uma revolta nacionalista chefiado por Muhammad Ahmad, líder religioso conhecido como Mahdi, que expulsou os ingleses em 1885. Ele morre logo depois e os britânicos retomaram o Sudão em 1898. No ano seguinte, a nação é submetida ao domínio egípcio-britânico, obtém autonomia limitada em 1953, independência total em 1956. O Sudão está em guerra civil há 46 anos. O conflito entre o governo muçulmano e guerrilheiros não muçulmanos, baseados no sul do território, releva as realidades culturais opostas da nação. A guerra e prolongados períodos de seca já deixaram mais de 2 milhões de mortos. A introdução de Sharia, a lei islâmica, causou a fuga de mais de 350 mil sudaneses para países vizinhos. Entre outras medidas, a lei determina a proibição de bebidas alcoólicas e punições por enforcamento ou mutilação. A 9 de setembro de 2004, o secretário de Estado norte-americano Colin Powell denominou o conflito em Darfur de genocídio, declarando a pior crise humanitária do século XXI. Houve relatos de que milícias governamentais estavam lançando ataques bombardeiros a vilarejos e matando civis com base na etnia, cometendo estupros, roubos de bens, terra e gados. Até o momento, mais de 2,5 milhões de civis foram deslocados e se estima no total de mortos entre 200 mil a 400 mil. Estas estimativas estão estagnadas desde que os relatores iniciais da ONU apontaram genocídio já em 2003 e 2004. A 5 de maio de 2006, o governo sudanês e o principal grupo rebelde do país,
o Movimento de Liberdade do Sudão, MLS, assinaram o Acordo de Paz de Darfur, que tentava pôr o fim ao conflito. O acordo estabelecia especificamente o desarmamento de Genevieve e desmantelamento dos grupos armados e visava estabelecer um governo temporário no qual os rebeldes pudessem participar. Somente um grupo rebelde, o SLA, comandado por Mini Argo, aceitou assinar o acordo. Desde que o acordo foi assinado, entretanto, tem havido notícias de violência generalizada na região, onde surgiu um novo grupo, chamado Frente de Redenção Nacional, FRN, formado pela união de 4 grupos que recusaram-se a assinar os acordos de maio de 2006. Recentemente, tanto o governo quanto as milícias islâmicas, por eles apoiados, têm lançado grandes ofensivas contra os grupos rebeldes, resultando em mais mortes e mais refugiados. Conflitos entre os próprios grupos rebeldes também contribuíram para a violência. Combates recentes na fronteira com o Tchad deixaram centenas de soldados e rebeldes mortos e quase 250 mil refugiados sem ajuda humanitária. A população de Darfur é predominantemente preta de religião muçulmana, enquanto a milícia Genuai é predominantemente árabe, que também são pretas. A maioria dos etnicamente árabes de Darfur permanece longe do conflito. Os habitantes de Darfur, tanto árabes quanto não árabes, rejeitam profundamente o governo de Khartoum, que não lhes ofereceu nada a não ser problemas. A Corte Criminal Internacional, CCI, indicou o ministro de Estado para Assuntos Humanitários, Ahmed Aron, e suposto líder da milícia islâmica, Janouad, também conhecido como Ali Kosheb, pelas atrocidades na região. Ahmed Aron pertence à tribo Barghou, uma das tribos não árabes da região, e é acusado de incitar ataques contra os grupos não árabes da região específicos. Ali Kosheb é um ex-soldado e líder das Forças Populares de Defesa, e é acusado de ser um dos líderes dos ataques a vilarejo no oeste de Darfur. A 14 de julho de 2008, o promotor de Corte Criminal Internacional, Luiz Moreno Ocampo, lançou 10 acusações criminais contra o presidente al-Bashir, como as de patrocinar os crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Al-Bashir foi acusado pelos promotores de ter planejado e implementado o extermínio de 3 grupos tribais em Darfur por motivos étnicos. Na época, esperavam que Luiz Moreno Ocampo peça ao juiz da Corte Criminal Internacional um mandado de prisão contra al-Bashir. A Liga Árabe, a União Africana, até a França, apoiaram os esforços do Sudão para suspender as investigações da Corte Criminal Internacional. Eles esperavam que seja considerado o artigo 16º da Convenção de Roma, que estabelece que as investigações da Corte Criminal Internacional podem ser suspensas se ameaçarem um processo de paz. Em 11 de abril de 2019, o exército do Sudão derrubou o presidente Omar al-Bashir após várias semanas de protestos. O presidente Omar al-Bashir foi afastado de todos os cargos e o governo foi demitido. Segundo a mídia, o exército anunciou a criação de um comitê militar que liderará o país durante o período de transição.